Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Fran. Agora, aos 6 dias da nossa eleição, a eleição mais importante do período democrático no Brasil. Está chegando a hora, o ex-presidente Lula está com uma vantagem muito boa, daqui a pouco nós falaremos. Antes, inscreva-se no canal, curta, compartilhe se vocês gostarem dos conteúdos. Também acione o sininho aqui embaixo para poder receber as notificações dos próximos vídeos. A escravidão acabou no Brasil em 1888, fazem exatamente 134 anos. É impressionante o nível de manipulação a que estamos submetidos ainda hoje, né? Então, haja visto o Centrão, que o pessoal tanto fala, o Centrão é mais ou menos como se fosse o pessoal que escravizava a outrora no período brasileiro. Bolsonaro está junto com o Centrão, está junto com o pessoal que sempre explorou o povo brasileiro, que sempre explorou sobretudo os negros, e é impressionante como isso não, como essa comunicação não chega de uma forma clara a todos os brasileiros. Quer dizer, os veículos de comunicação eles funcionam meio que como um braço, né, um porta-voz desses grupos que sempre mandaram no país, que sempre mandaram no mundo, né, essas grandes oligarquias. E para que a informação chegue de um modo mais claro, nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo, se mexendo, seja por rede social, seja pela internet, já que temos esse mecanismo atualmente, que é muito importante para levar esse tipo de informação mais clara para o povo, né? Ontem nós falamos no vídeo que o governo do Bolsonaro é como se fosse um Forrest Gump, né? Aquele filme onde o pessoal está correndo, onde tem um... Está despertando aqui. Onde tem um determinado personagem que de repente começa a correr. Ele conta muitas histórias, de repente ele começa a correr, 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 e as pessoas vendo isso, passa na TV e ele correndo, as pessoas começam a seguir ele, achando que tem algo importante por trás daquilo. E depois ele finaliza a corrida, depois de um longo tempo, e não tem nada, né? O pessoal vai perguntar qual seria o motivo, qual seria o objetivo, e você percebe que ele não tem nada por trás, na verdade. Então é mais ou menos o governo Bolsonaro. Eles estão é, criando lógicas de desnoteio, como eu venho falando, que é um termo já utilizado por alguns escritores. Como funciona a lógica do desnoteio? Eles plantam uma notícia, eles criam uma notícia de fato, como eles têm a máquina, como eles têm o poder, eles criam ali uma certa notícia sem nenhum sentido, todo mundo passa a notificar aquilo, sai nos órgãos de imprensa, as pessoas começam a comentar. Por outro lado, eles passam a boiada, como diria aquele ex-ministro, né? Então eles geram essa lógica de desnoteio para roubar o povo por outro lado. Então é mais ou menos isso o governo Bolsonaro. Como eu venho destacando, é um presidente que não tem nenhuma moral, nem mesmo dentre os políticos. Então ele não manda nada, ele não faz nada, ele apenas segue o que diz a regra ali, a lógica do fantochismo. Né? Ele negocia com o poder, ele está ali lado a lado com o poder, e na verdade esse poder que está por trás do Bolsonaro que vem comandando o país. É o dito centrão, haja vista a figura de Arthur Lira, Augusto Aras, que tem protegido o governo, né, diuturnamente. Essas pessoas que estão acabando com o orçamento do povo brasileiro. Quando vocês vão em mercado que veem os preços como estão, saiba que pouco tem a ver com guerra, Ucrânia, Rússia, pouco tem a ver com gasolina. O que mais impacta os preços dos alimentos é a política econômica do governo Bolsonaro. É uma política de extermínio do pobre. O neoliberalismo explica muito bem isso. Então eles trabalham em prol de pequenos grupos internacionais, as grandes oligarquias, e esses pequenos grupos exploram o povo brasileiro. Com o braço da imprensa eles enganam, e aí seria muito bom que todos nós estudássemos um livro chamado O Discurso da Servidão Voluntária de Etienne Laboissy. Então ele explica como que nós saímos da escravidão, fomos para um
regime democrático, mas continuamos sendo explorados, só que hoje democraticamente, com uma servidão mais voluntária, onde nós mesmos não estamos revoltados com o sistema e sim estamos do lado. Então é muito importante para que todos nós estudemos esse livro. Enfim, são algumas notícias, são alguns assuntos aí para nossa reflexão. O governo Bolsonaro, ele não serve ao povo brasileiro. Lembrem do Bolsonaro como aquele explorador que veio para o Brasil apenas para explorar nossas riquezas em detrimento dos outros povos, de benefícios de outros povos, de outros grupos que nada tem a ver com o povo brasileiro. Já denunciamos aqui o estoque de alimentos que esse governo tirou, né, aqueles tubos. Isso aí não é para favorecer o povo. Pequenos grupos ali, que eu chamo de plantadores, mas vocês podem chamar aí pequenos produtores agrícolas. Esses pequenos produtores agrícolas, independentes do governo Bolsonaro, tem acabado com eles também, né, em nome do agropop, por exemplo. O agropop não serve ao Brasil. Não há mais uma limitação para exportação, então as nossas riquezas que são produzidas aqui, elas são exportadas sem nenhuma regra que beneficie o povo brasileiro. Haviam essas regras, esse governo com essa lógica do neoliberalismo, com essa lógica do livre mercado, que na verdade é apenas uma destruição do povo brasileiro mesmo. Então, não esperem com uma possível vitória de Bolsonaro que os preços irão abaixar, muito pelo contrário. O presidente atual da Petrobras já anunciou que acabando as eleições já terão aumento, né? Existe uma defasagem no preço nos combustíveis e passadas as eleições começarão a aumentar. Da mesma forma, os produtos alimentícios que sempre foram controlados pelo governo. Quando você implanta uma lógica do livre mercado, e o mercado ele tem por objetivo lucro, todos nós sabemos, tem por objetivo algo que nada tem a ver com o interesse do povo brasileiro de fato. Então eles vão aumentar, vão dolarizar o que fizeram, o que já estão fazendo. Lembrando que esses preços dos combustíveis no Brasil, por exemplo, ele passou a ser dolarizado logo depois do impeachment contra a Dilma, né? Então foi já no governo Temer eles fizeram essa dolarização com os preços dos combustíveis. Não era dessa forma a política econômica da Petrobras. Foi criado ali um problema, dizendo que a política gerava um custo, mas lembrem-se, a imprensa ela tem um braço, ela segue os interesses esses grandes, né, grupos, esses pequenos grandes grupos que são de fato os responsáveis por toda a miséria no Brasil e em muitos outros lugares do mundo, né? Então, que fique isso para a nossa reflexão. O ex-presidente Lula ganhando, nós vamos acompanhando e vamos cobrar a mudança nessa dinâmica de preços da Petrobras novamente, porque o Brasil é quase que autossuficiente. Estávamos caminhando para ser autossuficiente em petróleo, né, em derivados, e esse governo entrou para destruir. E, claro, não é um governo que serve nossos interesses. Enfim, poderíamos citar diversos outros motivos. É um dia muito bom. Saiu a pesquisa Atlas e IPEC. O Lula manteve a vantagem, não apenas manteve, como teve um pequeno ganho aí de 1,2 pontos percentuais. Então, no momento, o Lula está com 53%, Bolsonaro 47%. É uma vantagem considerável, considerando que faltam apenas 6 dias para a eleição, considerando que o governo atual está com diversos desgastes, né? Sejam em propagandas, que o Lula terá mais tempo por conta de fake news que o próprio governo está soltando, seja por conta desse caso do Roberto Jefferson, que ele tentou ali meio que dar a voz de prisão para o Roberto Jefferson, como se não conhecesse ele, mas aí as redes não perdoaram, como eu falei, inclusive a própria campanha do Lula está utilizando, e o que é pior, a base bolsonarista está
revoltada com o próprio Bolsonaro, né? Porque eles já haviam plantado um discurso antes mesmo da manifestação do presidente. E o discurso que essa base bolsonarista tem feito nada tem a ver com esse pronunciamento do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem feito o que ninguém concorda, nem do lado deles, nem de qualquer outro lado. O Bolsonaro agiu como sempre tem agido, um verdadeiro covarde. Ele prega um discurso, aí seus seguidores vão lá e fazem o que ele prega, e depois ele vai e joga, se esquiva da culpa para jogar nos leões aí seus seguidores. Então Bolsonaro não transmite confiança nem em seus grupos. Haja vista o que aconteceu com Von Traub, né, o que aconteceu com esses, né, Hoffmann, enfim, ele trai até mesmo os seus. O Bolsonaro não gera confiança nem para os seus grupos, quanto mais para o povo brasileiro. Então nós vamos acabar com esse governo, vamos ganhar essas eleições, iremos decretar o fim desse sigilo, né? Vamos cobrar o ex-presidente Lula, no caso de vitória, para que o Brasil comece a seguir um trilho mais civilizatório. Ontem nós falamos sobre o filme Forrest Gump, e é impressionante, esse governo não tem projeto para o Brasil, tá, tal como o filme, ele vai produzindo notícias, lógica de desnorteio, mas sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhuma importância de fato para o povo brasileiro. Então, não tem projeto para educação, não tem projeto para criação de emprego, não tem projeto para redução de inflação, não tem projeto para nada. Né? O projeto desse governo é a destruição do povo brasileiro, em contrapartida à exploração de nossas riquezas por pequenos grupos, né, com grande poder internacionais, inclusive essas grandes oligarquias, e o povo brasileiro precisa se ligar no que está acontecendo. Que nem eu disse, fazem 134 anos que acabou a escravidão, e nós temos um governo que luta a favor da escravidão moderna, né? O discurso da servidão voluntária de Eterno Laboessi. Então vamos continuar trabalhando. Essa semana nós iremos vencer essas eleições, e aí o povo brasileiro vai poder dar um respiro de esperança nesses novos tempos que virão. Então, uma boa noite. Amanhã retomamos com mais vídeos para a página. Até amanhã.